E aí família, como vocês estão? Eu não sei quando que eu vou soltar esse vídeo aqui, mas faz muito tempo que eu não gravo. Eu tô trabalhando basicamente 8 dias seguidos, finalmente é o meu day off. Aí eu vou lá no centro encontrar uma amiga e aí eu gravo pra vocês. O climinha tá nublado pra variar, mas pelo menos não tá chovendo. Tipo, tá garoando agora, né? Já me arrependi de ter só vindo de moletom. Mas é isso. O ônibus 73, que seria o mês mais rápido, ele tá demorando ali 25 minutos. Então eu vou ali no outro ponto pra pegar os outros que são mais rápidos. Bom, eu tava percebendo que eu tava criticando muito a culinária aqui da Irlanda, mas aí eu acabei refletindo que eu nunca me dei ao trabalho de conhecer novos lugares também. Então eu acabei pegando algumas indicações ali das coisas que vão aparecendo no Instagram ou na vida, e aí eu vou me forçar a conhecer alguns restaurantes novos. Aí acabei chamando a minha amiga, porque fazia tempo que eu não encontrava com ela também. E é isso, é uma cafeteria com um estilo um pouco asiático. Acompanha aí. Your turn. was easy. E uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar é que eu tinha perdido o meu lip card aqui perto da rua de casa. Foi num dia que eu tinha decidido ir de busão. Aí eu coloquei o lip card no bolso porque ia facilitar, só que o bolso ele não era fundo. Aí quando eu fui pegar o busão, eu percebi que eu tava sem. E aí eu tinha certeza que eu tinha derrubado. Aí eu fiquei triste e tal, mas pensando no que eu ia fazer, né, pra ter que fazer um novo. Mas no dia seguinte eu falei, eu vou passar ali perto da loja de conveniência, porque alguém pode ter deixado lá, né? E adivinha? Tava lá. Aí eu fiquei ainda mais surpreso, porque eu falei, caraca, como que pode, tá ligado? A pessoa, ela achou a parada, levou até lá e não usou, não fez nada, porque o crédito tava basicamente igual ao que eu tinha deixado. E isso é muito louco, tá ligado? Porque aqui as pessoas agem normalmente. Tipo, se não é delas, elas vão lá e devolvem. Isso é muito louco, tá ligado? Isso me surpreendeu bastante. E aí, galera, adivinha quem não tá mais legal? Finalmente chegou, né, o meu documento. Então faz desde dezembro que eu dei entrada. Ele foi chegar agora dia 2 ou 3. E aí aconteceu uma parada engraçada, porque era pra ter chego aqui em casa. Só que eles acabaram mandando, entregaram ali no vizinho. E a casa do vizinho aqui basicamente não tá morando ninguém. Então já faz quase um mês que não tá morando ninguém. Por sorte, a gente compartilha basicamente ali o mesmo quintal. E aí deu pra entrar pela porta dos fundos. Aí quando eu fui lá ver, né, tipo a parte da correspondência tava ali jogada no chão. E aí agora eu já tô com o documento, então eu consigo ficar aqui por mais um tempo. Ele vai vencer acho que em setembro, se eu não tô enganado. E é o visto, né, tipo o IRP, o antigo DNIB. E basicamente ali no documento ele mostra, né, tipo, é uma informação como se fosse um RG e qual é o tipo de visto que eu tenho. No caso é um visto de estudante, então eu tenho possibilidade de ficar a um total de 8 meses. Só que demorou, né? Então por conta ali, por ser final de ano e tem muita gente, e pelo sistema deles também ser bem ruim, acabou demorando todo esse tempo para chegar. Então foi quase 3 meses de espera. Mas pelo menos agora tá tudo certo. E explicando, né, um pouquinho sobre como que funciona o visto. O meu, no caso, é o de estudante, então estou aqui como estudante de inglês. Então ao todo eu posso ficar 8 meses, sendo que 6 meses eu tenho que estudar. Então é um curso de pelo menos 25 semanas. E eu tenho direito, né, a 2 meses de férias, onde eu posso trabalhar só ou passear.
acaba sendo uma forma de você conseguir ficar no país. Não é barato, né? Porque você acaba gastando ali entre 1.300 até 4.000, dependendo da escola que você for escolher. Geralmente uma escola mais cara, que tem um ensino melhor, acaba sendo um pouquinho mais cara, então vai depender muito do que você deseja para o momento de vida que você está. Eu acabei escolhendo uma bem básica, porque o meu inglês já estava relativamente razoável, mas foi uma forma só de conseguir. Então eu ainda tenho direito, né, a mais uma renovação. Eu tô tentando arrumar um visto de trabalho antes disso, para não precisar gastar dinheiro e nem tempo, né, com mais um curso. Mas vamos ver o que vai ser, eu não sei ainda. Aí falando um pouquinho também sobre uma outra coisa que tá acontecendo, finalmente eu vou mudar de casa. Então aqui para você mudar é um pouco difícil, porque você tem que arranjar um lugar. Aí, por exemplo, eu vou ter que repassar a vaga desse quarto, né? Então eu tenho que arranjar uma outra pessoa para conseguir ficar aqui. Porque quando você encontra um lugar, geralmente você tem que pagar o que eles chamam de calção ou depósito, que é como se fosse uma garantia, né? Caso aconteça alguma coisa, eles podem usar esse dinheiro que você pagou, que geralmente é o preço de um aluguel, para caso alguma coisa tenha sido danificada ou algum tipo de problema. Então, se eu arranjar alguém, eu consigo pegar o meu calção de volta e aí eu consigo mudar. Aí eu encontrei, né, uma casa, um pouco mais longe aqui da onde eu tô morando em relação ao centro, mas é uma casa menor, com menos pessoas, e o motivo de eu estar mudando é procurar um lugar que seja um pouco mais organizado em relação à parte tipo de organização geral da casa, e também que fosse um pouco mais barato, porque o aluguel que eu tava pagando aqui nesse quarto, ele é bem salgado, e em geral, né, o aluguel aqui na Irlanda, ele é um pouco mais caro, porque tem bastante gente, então de fora vindo para cá procurar trabalho e por conta desses tipos de visto, mas você tem que ter sorte, tá ligado? E aí no caso eu tive um amigo, né, que me indicou para essa vaga, que ele mora nessa casa, é um cara lá do trabalho, então do restaurante, e aí surgiu a oportunidade porque um dos moradores está voltando pro Brasil. E aí ele me ofereceu. Aí eu fui lá conhecer, né, a casa e o lugar e o pessoal. Me agradou. E aí agora eu vou tentar fazer a mudança até o dia 25. É complicado a parte de mudança, porque você tem que embalar todas as coisas, depois tem que desembalar. Então dá uma preguicinha. E principalmente porque para eu repassar essa vaga aqui, eu tenho que ficar fazendo, tipo, mostrando a casa, né? Então a galera, eu anunciei ali no Facebook. Aí a galera fala se tem interesse ou não. Aí eu marco um horário, ele vem conhecer. E aí tem todo o tempo de espera, até ver se a pessoa realmente vai querer, se ela vai me pagar. Então, são infinitos incógnitas ali que eu não tenho controle e isso dá uma canseira. Uma outra coisa que eu também queria compartilhar é que eu acabei comprando essa JBL aqui. Eu acho que ela é a Flip 3 ou 4, eu não lembro. Eu não sei nem se é a Flip, mas eu vou colocar quanto que foi e quanto que eu paguei. Eu acho que eu paguei em torno de uns 28 euros. E eu já tava querendo, né, uma caixinha. Ela é boa porque ela é a prova da água e ela é pequenininha, então ela é bem portátil. E pra ouvir ali no banheiro, tomando um banho, acaba sendo bem da hora. E eu também comprei esse relógio aqui, que é o Garmin Forerunner 165 Music, muito influenciado pela minha amiga, que é a Bia. A Bia é corredora, influencer, blogger, nutricionista. Eu vou deixar o arroba dela, então se você precisar de qualquer uma das coisas, quiser acompanhar um conteúdo legal, vai lá, dá uma força pra ela também. E eu comprei muito porque agora que o clima tá dando uma melhorada, uma esquentada, eu quero tentar ser, né, um pouco mais ativo, melhorar um pouco a parte da saúde, cuidar do corpo. E eu comprei esse em específico porque ele consegue conectar diretamente com os fones, que são Bluetooth. E aí eu não preciso ficar correndo com o celular carregando no bolso. E além, né, de ter algumas... ele consegue monitorar ali, então, todas as paradas por conta de GPS,
batimento cardíaco e algumas outras informações que é importante e que ajudou bastante. Eu usei poucas vezes ainda, mas até então está sendo bem proveitoso. Então foi um investimento que valeu a pena. Se você coloca ali, né, em relação à parte de preço, ele foi 210, eu acho. Ainda acaba sendo caro, mas comparado com o preço do Brasil, o poder de compra aqui acaba sendo melhor, né? Então, por exemplo, a JBL, em um dia de trabalho você consegue comprar, e o relógio também. Lógico que se você ficar convertendo, talvez algumas vezes dá elas por elas, mas eu acho que o preço desse relógio no Brasil é quase um salário mínimo, então você demoraria um mês para comprar, se você não gastasse nada, né? Aqui você tem essa facilidade para você fazer as compras desses produtos materiais. Não é fácil, né? Porque você ainda tem que trabalhar para conseguir juntar dinheiro. Mas mesmo assim, tipo, o tempo aqui é muito menor do que seria no Brasil. Então isso é foda. Isso é uma das coisas que me faz pensar, assim, sobre querer voltar pro Brasil, principalmente conhecendo a situação atual, né, econômica, que tá aí. Mas enfim, não é o tópico do vídeo hoje. A gente pode conversar mais pra frente. E eu tô acompanhando ali a quantidade de inscritos no canal. A gente tem crescido devagarzinho, mas a gente tem crescido. Então, muito obrigado a quem se inscreveu aí recentemente. Eu sou o Russell. Eu tô aprendendo muita coisa sobre morar fora do país, ser um estrangeiro, vivenciar novas experiências. A minha ideia é sempre tentar trazer algum assunto ou algum tema que possa contribuir, ajudar vocês de algum jeito. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa a melhorar, principalmente em relação a essa parada de criação de conteúdo. Mas mesmo assim, seja muito bem-vindo. Espero que o meu vídeo possa ajudar vocês de alguma forma, nem que seja para dar algumas risadas. E é isso. Muito obrigado para quem tá acompanhando aí. Vocês são foda. Bom, e uma outra parada que ultimamente eu tenho feito, já que nas aulas de inglês eu não estou aprendendo muita coisa, é me dedicar a um novo idioma, que no caso é espanhol. Então eu já estava querendo, né, aprender, principalmente porque aqui tem bastante também latino-americano. Aí eu estou usando o Duolingo, que não é uma ferramenta das melhores que existem, mas é a que está tendo. Então muito obrigado pro Du e pra Bá que compartilharam ali o acesso do Duolingo Super comigo. Então, eu não tenho limite de energia nem de propaganda, então eu não assisto. Eu acho que ele usa bastante IA para fazer, né, as traduções e tal. E os exercícios. Mas é melhor do que não ter nada. Então, eu tô me dedicando ali pelo menos uns 15 a 20 até 40 minutos, dependendo do dia. Geralmente eu faço as aulas depois que eu chego do trabalho. E é isso. Espero que daqui a pouco eu já consiga falar um pouquinho melhor. Não é muito difícil porque ele é bem parecido com o português, mas precisa ficar treinando, né, pra não esquecer e falar do jeito certo. Bom, e eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Vou tentar gravar um pouco mais de coisas diferentes. Confesso que nessas últimas semanas tem sido um pouco mais difícil, mas aí eu mudando de casa, eu tento gravar um pouquinho de tudo que tá acontecendo e vou atualizando vocês. Mas se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, coisa que vocês querem ver, deixa aí nos comentários, me ajuda também a ter um pouco mais de criatividade e um pouco de ideias novas, né, pra saber o que vocês querem conhecer, o que vocês querem ver. Se não, é isso aí, eu vou tentar me esforçar da melhor forma possível. E tamo junto, galera. Valeu e até a próxima.